Oi pessoal, tudo bem? Então nessa aula a gente vai entender o que significam os picos nos multipolos da CMB. Esses picos são chamados de picos acústicos e você já vai conseguir entender no final dessa aula por que esse nome é acústico, o que acústico tem a ver com som, né? O que o som tem a ver com a CMB. Mas para a gente entender isso direitinho, vamos entender de novo, recordar aquilo que já foi explicado nas aulas anteriores, de qual é a origem da CMB, qual era o ambiente físico quando ela surgiu, para daí a gente poder começar a tatear a física por trás da CMB e como poder estudar essa física. Então, recordando, porque a gente já viu isso em aulas anteriores, a CMB surge quando a gente tem no começo do universo, por volta de 380 mil anos depois que o universo surgiu, né? A CMB ela surge num ambiente em que a gente tem partículas, prótons, elétrons, neutrinos, diversas outras partículas, mas pensamos aí principalmente nos prótons e nos elétrons, partículas e fótons, partículas de luz. Então, prótons, elétrons e luz. Antes da CMB, essas partículas estavam fortemente acopladas, de forma que elas não formavam átomos ainda, porque havia muita energia. Toda vez que um elétron se grudava com um próton, né, formando um átomo de hidrogênio, um fóton logo quebrava esse átomo e surgia outro fóton no lugar daquela energia, né, de ligação que foi liberada, e não se formavam ligações estáveis. Com a expansão do universo, a diminuição da densidade, começou a se formar esses átomos estáveis, aí surgiram o hidrogênio e o hélio, a gente viu isso, e os fótons ficaram liberados, é porque eles não tinham mais energia para quebrar tanto esses átomos e eles ficaram livres. E como os átomos são nêutrons, eles ficaram livres e pararam inclusive de interagir com esses átomos. E aí eles foram libertados. É a origem da CMB. Os fótons que a gente capta hoje da CMB são esses fótons livres, tá? Desse momento que a gente chama de recombinação do universo, que aconteceu, como eu disse, por volta de 380 mil anos, depois da origem do universo. Em termos de redshift, esse é um número importante nessa aula, isso aconteceu por volta do redshift 1100 ou 1090, tá? Mas aí, em torno de 1100, que equivale a 380 mil anos. Pois bem, agora a gente vai tentar acoplar essa física, esse contexto físico, com o que a gente está observando da CMB. E o que a gente observa da CMB, né, para tentar entender isso daqui, esse gráfico aqui das oscilações, dos picos aqui da CMB, né? O que a gente observa da CMB... desculpa, antes de eu explicar o que a gente observa. Então, para essa análise que eu vou explicar para vocês aqui, olha, a gente tem usado muito o livro do Schneider, tá, como referência básica desse curso. Ele é importante ainda. Mas essas duas notas que eu dou como referência aqui, do professor Hu e do professor Pettini, são mais relevantes, eles têm mais material, especialmente o professor Hu, que ele tem esse guia aqui, né, para os picos acústicos e polarização da CMB. Na verdade, a tese de doutorado dele foi explicar como que acontecem esses picos acústicos aqui, que é o que eu vou falar, né, a partir dessa aula. E a tese dele é muito didática, tá? Muito didática. Em geral, as teses são mais, digamos assim, pontuais, é um problema muito específico que a pessoa trata, mas a tese do professor Hu ela é mais genérica e por causa disso se tornou muito didática. Não bastando a tese dele já ser didática, ele fez uma coisa incrível, que ele pegou e criou nesse endereço que eu passo aqui para vocês, ele criou uma espécie de site para ser mais didático ainda esse material, tá? Então ele colocou várias imagens no site dele, ele fez um passo a passo para você entender tudo que está aqui. Aliás, são as imagens que eu vou usar e a sequência que eu estou apresentando para vocês é quase a mesma sequência que a dele. Eu tirei algumas coisas e fiz outras inserções para contextualizar um pouquinho melhor dentro do nosso curso, só isso, tá? Mas eu recomendo fortemente que quem tenha fluência em inglês procure ler essas duas referências aí, tá? Elas valem bastante a pena. Então, continuando aquilo que eu estava dizendo, a gente entende esse cenário de onde a CMB surgiu e quais são as características que a gente observa. Bom, a gente observa em 3 escalas de variação de temperatura, que a gente já viu também, né?
Numa primeira escala, a gente observa que ela é muito homogênea, tá? Existe um dipolo, que é por causa do nosso movimento, a gente já analisou, já extraímos essa componente, e a gente tem uma terceira componente, uma segunda escala, ou terceira escala aqui, depende de como é que você conta, que são as anisotropias, tá? E de maneira geral, então, se a gente esquece o dipolo, que é por causa do movimento, de maneira geral, a CMB, ela é homogênea numa escala de 10 a 5, né? As anisotropias estão na escala numa escala aí, de 10 a menos 5. Então ela é extremamente homogênea, ela traz a informação, esses fótons carregaram consigo a informação de quais eram as condições físicas do universo com idade de 380 mil anos. Ou, né, são fótons que vêm de um redshift 1090, 1100, praticamente. E eles nos dizem que nessa época, nesse momento em que eles foram libertados e aí puderam viajar livremente pelo universo sem interagir tanto com outras fontes, o universo tinha uma temperatura extremamente homogênea. Tá? Homogeneidade na física, gente, não é algo muito natural. Em geral, na física, a gente observa que os sistemas, eles surgem com várias heterogeneidades, eles não surgem com temperaturas todas iguais, eles não têm temperaturas todas iguais, eles têm temperaturas desiguais, não têm densidades todas iguais, etc. Se você pegar essa sala mesmo onde eu estou gravando aqui, aqui há várias heterogeneidades de temperatura. Perto da lâmpada é uma temperatura, longe da lâmpada é outra, perto da janela, perto da porta, no chão, no teto, cada lugar aqui tem uma temperatura diferente. Ele é heterogêneo, bastante heterogêneo a temperatura nessa sala aqui, tá? Então quando a gente pega um universo que já tem 380 mil anos e ele tem uma temperatura muito homogênea, que é o que a gente percebe pela distribuição de temperaturas da CMB, a primeira impressão que a gente tem é que alguma coisa causou essa homogeneidade de temperatura, porque não era para ser assim, tá? Ele deveria já ter surgido com variações de temperatura e elas deveriam ter se mantido, tá? Não ter permanecido uma temperatura assim tão homogênea, tá? A menos que alguma coisa, né, causasse isso. Então a gente pode pensar no seguinte: sempre que a gente observa um sistema muito homogêneo em física, significa que esse sistema teve tempo para homogeneizar, equilibrar essas diferenças. Em termos de termodinâmica, a gente já discutiu um pouquinho isso, ele entrou em equilíbrio termodinâmico, tá? Então houve tempo para que a temperatura de uma região mais quente, né, interferisse com a temperatura de outra região menos quente e equilibrasse, né? Temperatura interferindo é um conceito físico novo, inventado nesse curso. Enfim, mas você captou a ideia, né? Então haveria tempo para que isso acontecesse. Você sabe que para a gente poder equilibrar a temperatura nos sistemas, a gente pode fazer isso de várias formas, né? A gente pode fazer através de partículas indo de um lado para o outro, né? Uma caixa de um gás ideal, né? As partículas de gás colidindo, enfim, equilibrando. Ou também uma outra forma é através dos fótons, equilíbrio térmico através da radiação, né? Que é o que a gente espera que tivesse acontecendo no universo, especialmente aí antes da recombinação, porque a gente tinha os prótons, os elétrons e os fótons. Então a gente espera que tudo isso estivesse acontecendo. Os fótons interagindo rapidamente com as partículas, porque eram partículas carregadas, eles interagiam rapidamente. E as partículas viajando e se homogeneizando, né? Então a pergunta que a gente poderia pensar aqui seria o seguinte: vamos pensar num modelo bem simples de universo, tá? Seria um universo onde eu teria no começo um fóton saindo de uma região com uma certa temperatura e viajando livremente. Nem vamos pensar nas interações que esse fóton poderia ter com as partículas pelo caminho, tá? Vamos pensar num fóton viajando livremente. Se ele viajasse livremente do tempo zero ao tempo 380 mil anos, ele percorreria uma distância que hoje, né, seria equivalente para a gente ver o universo homogêneo, ou seja, o fóton percorreria uma distância da ordem de 180 a 300 graus, uma coisa que a gente pudesse ter todo o céu homogêneo, tá? Então vamos dar uma olhadinha nisso, tá? É a nota 12A.
Que distância esse fóton percorreria? A gente quer medir o que em física nós chamamos tamanho angular do horizonte causal. Ou seja, o que é esse negócio, o tamanho angular do horizonte causal? O horizonte causal é isso, né? O horizonte é onde a gente vai estar vendo. A gente quer ver se esse horizonte ele tem um tamanho angular grande. Porque um fóton que sai de um ponto chega no outro ponto. Então ele é causa de equilíbrio térmico, horizonte causal, tá? Causa-efeito. Então a gente tem essa situação física que eu estou mostrando para vocês aqui, olha. Um fóton, ele estava no tempo zero numa certa distância, tá? Uma certa distância aqui. Ele saiu daqui e viajou durante um tempo r, que é o tempo de recombinação, até esse outro ponto, tá bom? Esses dois pontos, eles estão a uma certa distância de nós. Eles estão numa distância de recombinação. Ou seja, esse fóton, ele saiu daquele ponto, foi até outro. Mas não saiu só esses fótons de lá. Também era a época da recombinação. Um fóton saiu daqui e um fóton saiu dali. E eles chegaram aqui e a gente pode comparar. E a gente pega o fóton que veio dessa direção, o fóton que veio daquela direção, os dois da posição de recombinação, a gente pega agora com o nosso satélite aqui e a gente vê que os dois fótons têm mesma temperatura, representam regiões de mesma temperatura. Então, nesse esqueminha da figura, né, teve fóton que saiu daqui para cá, equilibrando termicamente essas duas regiões, de forma que os fótons que na recombinação saíram daqui e saíram daqui vindo para nós, chegaram em nós com a mesma temperatura. Fisicamente, a gente tem três pontos do universo, então. Dois pontos estão na mesma distância, tá? Mesma região do universo, mas eles não são o mesmo tempo, né? Eles saíram num tempo zero e depois chegou no outro tempo lá na recombinação, 380 mil anos. Mas esses dois pontos emitiram fótons também na recombinação, que viajaram até nós, né? Viajaram até nós, chegaram aqui na nossa posição, que a gente vai chamar de R0, no tempo zero, tempo hoje. Então, 380 mil anos até hoje, 14 bilhões de anos aí, tá? Então, essa é o esquema. A nossa pergunta é, qual é o tamanho angular disso daqui? O tamanho angular, você pode ver, vai depender muito do tempo que um fóton viaja aqui, tá? A velocidade é a velocidade da luz, tá? Então vai depender muito do tempo. Ele tem 380 mil anos para viajar. Só que esse tamanho angular não depende só do tempo, porque o universo está expandindo, e é isso que torna essa conta complicada. O universo está expandindo. Se a gente pensar só em 380 mil anos, a distância, o Dzinho ali seria fácil, 380 mil anos-luz. Acabou? Então, qual é o ângulo que a gente veria 380 mil anos-luz? Bom, depende da distância que eu estou desses 380 mil anos-luz. Só que não é só isso, porque o universo está aí expandindo, em expansão, né? Então eu tenho que levar isso em consideração. Então eu posso estar medindo um ângulo pequeno ou um ângulo grande, depende das condições do universo. A gente já aprendeu a medir distâncias levando em consideração a expansão no curso de Cosmologia 1. Lembra que a gente tinha duas distâncias lá em Cosmologia 1. Essa distância D é a distância transversal cosmóvel, né? É a distância que a gente via, né? Que a gente calculou lá em Cosmologia 1. E a distância Dzinho vai ser a distância física aqui entre os dois movimentos, tá bom? Então, como é que a gente calcula? Bom, você volta lá em Cosmologia 1, na nota 15b, a gente sabe calcular a distância transversal, né? A distância transversal, naquela aula, eu mostrei que era dada por essa expressão aqui, tá bom? Conforme a curvatura do universo, a gente tem essa expressão. Aqui tem o significado das várias variáveis, se você já esqueceu delas, né? Porque foi no outro curso, né? Então eu tenho aqui, né? A DH é um parâmetro, que é a distância de Hubble, tá? O Xi dizer essa integral aqui, o E dizer essa função, tá bom? A gente pode calcular o Dzinho de uma maneira muito parecida com o que a gente já tinha feito também lá naquela aula. Só que lá naquela aula a gente calculou o Dzinho de maneira um pouquinho diferente, que era calcular a distância de hoje até um certo redshift. E a gente não quer fazer exatamente assim, né? A gente quer fazer a distância, né, do tempo zero até o redshift 1100. Então é diferente, não é de hoje até um certo redshift, mas é do tempo zero até um certo tempo da recombinação, né? Então lembra que
tempo de origem seria redshift infinito, tá? O redshift infinito porque vendo as coisas cada vez mais no passado. E Z igual a zero, redshift zero seria o hoje. 1100 é da época da recombinação, a gente viu isso também no curso de Cosmologia 2, na aula 5, tá? A recombinação acontece em 1100, 1090 por aí, 1089 para ser mais preciso, tá? Mas é uma faixa de tempo, isso que importa, né? Tem em torno de 100 de redshift de faixa de tempo, tá? Faixa de redshift. A gente calcula esse Dzinho, então, dessa forma aqui, de um certo Z até Z infinito, onde Z infinito seria o início do universo. E não de zero, que é o redshift hoje, até um certo redshift, tá? Então mudou um pouquinho, mas a expressão é a mesma. O tamanho angular vai ser o arco tangente dessa fração. Como essa fração vai dar um valor bem pequenininho, a gente pode esquecer o arco tangente e ficar só com essa relação aqui, Dzinho sobre Dzão, tá bom? Isso está sendo feito aqui no programa 12A. Aliás, o programa 12A importa as bibliotecas, a biblioteca 15 de Cosmologia 1, tá? Então eu nem mexi naquela biblioteca. E no programa 12A, o que eu faço é calcular essas duas distâncias, a distância Dzinho e a distância Dzão, usando as funções implementadas aqui na biblioteca da aula 15. Então talvez valha a pena você retornar para essa aula e dar uma olhadinha nas funções que tem lá, tá? Mas é basicamente cálculo de distâncias. O que eu faço de diferente? Eu calculo o gráfico para duas condições diferentes aqui do universo, tá? Eu calculo o gráfico para um universo onde varia o ômega lambda e para universos com ômegas lambdas diferentes e universos com ômega m diferente, tá? Deixa eu fazer o gráfico que vai ser mais fácil você entender o que eu estou fazendo aqui. Então, está acontecendo o seguinte, olha só. Eu estou calculando o tamanho angular em função do ômega k. Ômega k é a curvatura do universo, tá? Então, para vários valores de ômega k. Eu tenho curvas sólidas e curvas pontilhadas. As curvas sólidas são as curvas em que o ômega lambda varia. E as pontilhadas em que o ômega m, matéria, varia, tá? O nosso modelo mais aceito hoje, o lambda CDM, né? É 0,3 para matéria, 0,7 para lambda e 0 para ômega k. Então, para o modelo mais aceito hoje que a gente tem, seria aqui, ó, ômega k 0 e os valores, né, de ômega m e 0,3 e ômega lambda 0,7. São essas duas curvas aqui, ó, onde está o meu mouse aqui, ó, tá? Então, para hoje, para os valores mais aceitos, a gente vê que o tamanho angular que essa luz poderia ter percorrido lá, né, e a gente estaria vendo hoje, está em torno de 1,8 alguma coisa, 1,8 graus, tá? Você pode brincar um pouquinho aqui com os modelos cosmológicos e ver que conforme muda a curvatura do universo, a gente poderia ver uma coisa maior ou menor lá, tá? Isso a gente também já explorou bastante nas outras aulas, não vou voltar tanto aqui. Tá? Então, o horizonte causal, ele tem em torno de 1,8 graus. 1,8 graus. Vamos entender bem isso fisicamente. Vamos entender bem. Significa que um fóton que saiu no começo do universo, viajou por um certo tempo, viajou por 380 mil anos, o tempo para começar, para ter a recombinação, ele percorreu uma certa distância. A gente vê hoje essa distância com um tamanho angular de 1,8 graus. Então significa que o que a gente está vendo, né, 360 graus aqui, o que a gente está vendo não poderia estar em equilíbrio térmico, porque os fótons da época do começo do universo até a recombinação só puderam viajar, 2 graus de tamanho angular no céu. Então, se eu pegasse qualquer região mais afastada a 2 graus, ela não poderia estar em equilíbrio térmico, tá? Se eu pensar 10, 15, 20 graus, nem é tanta coisa no céu, deveria ter temperaturas completamente diferentes. Então, alguma coisa fez com que o universo fosse tão homogêneo desse jeito aqui, tá? Ele não poderia ser homogêneo, não teve tempo de ser homogêneo se a recombinação aconteceu em 380 mil anos, depois do surgimento do universo, tá? Que é o que a gente encontrou nas outras aulas. Ah, então a recombinação aconteceu bem mais tarde, professor.
Bom, se a recombinação aconteceu bem mais tarde, então a gente precisa explicar uma série de outros problemas físicos aqui que vão surgir, né? Que é toda aquela evolução do universo, aquela evolução inicial, né? E a diminuição de temperatura, expansão, tem um monte de outras coisas para encaixar aqui, tá? Na verdade, a explicação mais aceita é que é a ideia de inflação cósmica, que a gente vai falar bem no finalzinho desse curso, daqui a algumas aulas, na verdade, porque ele já está chegando um pouco no final, né? A gente vai falar sobre a inflação cósmica, e a inflação cósmica postula que aconteceram flutuações quânticas no vácuo, que deram origem aí a algumas flutuações de temperatura, e que houve uma expansão muito rápida e a gente perdeu as variações de temperatura dessas flutuações, tá? Mas enfim, eu vou explicar isso direito quando chegar na aula sobre a inflação cósmica, ainda não é o momento. O que é importante agora, para a gente entender bem nessa aula? É importante você entender que a homogeneidade do universo não pode ser explicada através dos fótons viajando antes da recombinação e equilibrando o universo termicamente. Precisa entender, precisa explicar de outra forma, tá?